A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e que bom que estamos juntos agora, iniciando mais um episódio desta série maravilhosa para a glória de Deus, Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Você precisa de direção, de orientação? Eu preciso e muito. E mais ainda, uma direção espiritual, que diz respeito à nossa relação com Deus. É desta relação com Deus que nós tomamos o rumo certo para tudo que nós fazemos na nossa vida e vivemos com verdadeira alegria, felicidade, paz no coração, mesmo em meio às dificuldades, os desafios deste tempo que vamos vivendo, e mais ainda, vamos nos preparando a partir deste tempo, deste momento presente, para uma realidade que nunca mais vai passar, para a eternidade, que pode ser vivida com plenitude de felicidade. É o que Deus quer para você, é o que Deus quer para mim. Mas a gente tem que ter o cuidado de não se perder, de não meter os pés pelas mãos durante esta vida que Ele, nosso Deus, nos concedeu. E aí a necessidade de uma direção. E um bom diretor espiritual faz toda a diferença. E nós estamos aqui ouvindo os conselhos de um excelente diretor espiritual, santo da nossa igreja, São Francisco de Sales, doutor da igreja, tem um ensinamento garantido que nos encaminha realmente para a realização, para a glória do céu. Para isso, nós estamos ouvindo seus conselhos aqui, escritos neste livrinho grande. Filoteia, Introdução à Vida Devota. Eu acredito que você já tem o seu, se está acompanhando esta série. Se não tem, se é a primeira vez que está ouvindo essa nossa conversa, procure adquirir o quanto antes. É um verdadeiro tesouro da nossa igreja, uma pérola, um clássico da nossa literatura cristã. Filoteia, Introdução à Vida Devota. Você encontra em toda boa livraria católica, seja a nível virtual, seja em loja física. Meu irmão, minha irmã, abraço a você que está pela internet conosco, pelo YouTube, Instagram, Facebook, você que acompanha as páginas da Paróquia de Santo Antônio, da comunidade Mariana Boa Semente, receba o nosso abraço. Você, internauta que está nos ouvindo agora pela web rádio Jesus Misericordioso, nosso carinho aí com você que está nos ouvindo. Abraçamos a você, ouvinte da Rádio Cultura. Que bom você nesta noite, aqui acompanhando a sintonia da 102.1 Cultura FM. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, esse programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre nesse horário aqui. E vai ser muito bom saber que você, na sua casa, no seu trabalho, talvez circulando pela cidade, pelas ruas, aí mundo afora, pelas estradas com o seu carro, vai nos ouvindo. Acompanhe sempre a programação da Rádio Cultura, de segunda a segunda, de manhã, tarde, noite, madrugada. E esse programa, Direção Espiritual com São Francisco de Sales, nas noites da Cultura FM, a Rádio do Bem, a Rádio da Diocese de Quixadá. Olha, você que está pela internet, não é inscrito ainda no nosso canal, não segue ainda o nosso perfil, faz isso agora. Clica aí o botãozinho seguir, o botão inscrever-se, não paga nada. Se gostar do conteúdo, não saia sem deixar um like, um gostei, é muito importante, e use a setinha de compartilhamento para passar adiante todas essas orientações que estamos recebendo aqui de São Francisco de Sales. Está ouvindo pela rádio, gostaria de, além de nos ouvir, nos ver para acompanhar melhor também esse momento? É só entrar em contato aí, veja através das plataformas Comunidade Mariana Boa Semente ou Paróquia de Santo Antônio, Direção Espiritual com São Francisco de Sales, e você vai acompanhar todos os vídeos. Nós temos uma playlist à sua disposição, estamos bem avançados, graças a Deus, já podemos dizer que caminhando assim, né, do meio para o fim. São 5 partes do livro, nós estamos na terceira parte, bem avançados na terceira parte. A primeira nos motiva a romper com o pecado e a decidir por Deus, por uma vida devota, dedicada a Deus. A segunda nos mostra que isso só é possível com a ajuda do próprio Deus, pela graça de Deus, através da oração dos sacramentos, nos ensina a rezar, participar bem dos sacramentos. E a terceira parte nos ensina a corresponder a esta graça e a crescer cada vez mais nela, decidindo pelo bem e rejeitando o mal. Hoje a gente vai falar da importância de termos uma vida justa, uma vida razoável, né, coerente, e com o que é certo, com o que é bom, com o que é justo. E São Francisco de Sales vai nos mostrar hoje que, embora nós sejamos preparados por Deus para isso, né? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que é a própria justiça, Deus é justíssimo, mas pelo pecado que feriu a humanidade lá no início, a gente ficou ferido do orgulho e
isso vai distorcendo muitas vezes a nossa vida e nós vamos cometendo pequenas, mas numerosas injustiças e a gente precisa estar atento a isso, porque isso vai nos fechando a graça de Deus. Vamos ouvir falar sobre isso? Será que você tem sido injusto? Será que eu tenho sido injusto? Será que você é uma pessoa justa? A gente chega até a dizer isso, né? Eu sou uma pessoa muito justa. Será? Vamos refletir sobre isso hoje. Mas a gente precisa rezar, porque sem a luz do Espírito Santo, a gente não consegue. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco a oração a São Francisco de Sales, nosso diretor espiritual. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pegar o livro Filoteia. Vamos a mais um capítulo da terceira parte do livro, que tem 5 partes. Estamos aprendendo a ter uma vida justa, reta, boa, claro, com a graça de Deus, que a gente já aprendeu a buscar na segunda parte, por conta da decisão que a gente já tomou por Deus na primeira parte. Espero que estejamos juntos avançando nesse sentido. Capítulo 36. Abra aí o seu livro, Filoteia, você que tem, se não tem, procura adquirir. Devemos ter um espírito justo e razoável. Eu e você, que está pela internet, que está ouvindo a rádio nesta noite, nós devemos ter um espírito justo e razoável. As minhas atitudes, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, até aquilo que eu penso, tem sido algo justo, algo razoável, em que eu estou realmente levando a realidade em consideração? Vamos ouvir, escute. Raro, começa assim, São Francisco de Sales, raro é achar homens verdadeiramente razoáveis. Não é muito comum, viu? Pode ser que eu e você não estejamos nesta raridade. Porque só somos homens pela razão. E o amor próprio a perturba muitas vezes e insensivelmente nos leva a praticar injustiças que, por menores que sejam, não deixam de ser muito perigosas. Escute, São Francisco de Sales está dizendo que uma realidade que nos identifica como homens, como mulheres, como seres humanos, é a razão. Os animais, em geral, eles são irracionais. Eles não têm a razão, eles não têm a inteligência. Nós temos esse diferencial. Nós somos pessoas feitas com esta capacidade de raciocínio. E por que é que nós não somos razoáveis? Por que é que a gente faz coisas que não correspondem à inteligência que nos deu? Como nós vamos ver uma lista. São Francisco de Sales hoje vai dar um monte de exemplos onde não é muito difícil que eu e você nos encontremos nessas atitudes injustas, fora de uma coerência, atitudes sem razão. Por que isso? Aí ele diz que a causa é o amor próprio. Nós fomos feridos como humanidade pelo veneno do demônio. O demônio, feito perfeito por Deus, um anjo de luz, ele, na sua liberdade, se rebela contra Deus
e se enche de orgulho, de amor próprio, de amar unicamente a si. E este veneno penetrou no coração de Eva, no coração de Adão e chegou até o meu e até o seu. Eis o problema. Então, esse amor próprio, onde nós amamos mais a nós mesmos do que a Deus e menos ainda amamos as pessoas como deveríamos, fere a nossa razão. O razoável, o justo é uma coisa, mas o orgulho, o amor próprio que nós temos, nos leva noutra direção. Este é o problema. E por conta disso, diz São Francisco de Sales, praticamos injustiças. Mesmo pequenas, às vezes grandes, mas ele diz que mesmo as pequenas, as menores injustiças, não deixam de ser muito perigosas. Toda injustiça é uma coisa ruim, por menor que seja. É um perigo. Perigo porque eu vou estar recaindo naquele erro, perigo porque eu vou estar me acostumando com aquele erro, perigo porque eu vou estar agravando cada vez mais aquele erro. E aí ele usa uma imagem bíblica, ele diz assim: assemelham-se essas pequenas injustiças que eu vou cometendo, que você vai cometendo dia a dia, pelo que a gente pensa, pelo que a gente fala, pelo que a gente faz, assemelham-se às raposinhas que se fala nos cânticos, das quais não se faz caso, por serem muito pequenas. As raposinhas pequenas correndo lá no meio da plantação, e por isso elas causam grande dano à vinha, em vista de sua quantidade. Aí está o problema. São injustiças pequenas? Talvez quando a gente for começar a falar aqui, citando São Francisco de Sales, você vai dizer: mas isso é tão pouco, mas isso todo mundo faz, mas isso é uma besteira, isso não tem nada demais. A quantidade delas são como essas pequenas raposinhas estragando a plantação da minha vida e da sua. E aí ele diz: reflete um pouco e julga se os pontos que vou mencionar não são verdadeiras injustiças. Vamos ouvir? Vai ser uma leitura praticamente direta, porque são muito claros os exemplos, quase que dispensam qualquer tipo de explicação. É mais um exame de consciência, tá bom? Nós vamos lendo juntos e vamos pensando se nós fazemos isso. E se fazemos, estamos sendo injustos. Vamos lá? Pronto? Pronta? Nós costumamos acusar o próximo pelas menores faltas por ele cometidas. E a nós mesmos nos excusamos, nos desculpamos de outras muito grandes. Queremos vender muito caro e comprar o mais barato possível. É ou não é? Você quer vender alguma coisa, você quer vender pelo preço maior que você puder. E na hora de comprar, você quer comprar pelo preço menor que você puder. Olha, já tem um negócio aí estranho. Vamos aguardar que ele vai dando outros exemplos e você vai e eu vou e nós vamos vendo que na prática isso acontece muitas vezes. Aquilo que é pra gente é diferente daquilo que é para o outro. A gente se valoriza mais do que valorizamos o outro. A história do amor próprio. Vamos lá para a lista. Vamos lá. Queremos que se faça injustiça a outros e que se façam graças a nós. Queremos que interpretem as nossas palavras benevolamente e, com o que nos dizem, somos suscetíveis em excesso. Então, tudo que a gente diz, a gente quer que o outro acolha, sem fazer confusão, porque eu não disse nada demais. Mesmo que eu fale coisas assim indelicadas, grosseiras, inadequadas, mas aquilo que dizem para mim, por qualquer coisa, por um tantinho assim, eu já fico cheio de não me toques, todo milindrado. É ou não é verdade? Isso acontece muito, gente. Vamos botar a mão na consciência e vamos ver o quanto essas pequenas injustiças fazem parte da nossa vida. Mas continua a lista. Como eu disse, são muitos exemplos. Queremos que o vizinho nos ceda a sua propriedade. Aqui é uma situação em que você quer comprar uma cor de alguém. Bom, tem até um exemplo bíblico, né? A vinha de Nabote, que é algo assim muito forte, depois você pesquisa lá na Bíblia. E ele traz essa situação. Você já teve interesse de comprar alguma cor de alguém que não quer lhe vender? Aí pode entrar uma situação de injustiça. Escute, olha, queremos que o vizinho nos ceda a sua propriedade. E não é mais justo que a conserve, se o quiser? Olha, você tem
um prédio, certo? Vamos dar um exemplo bem concreto, pode ser que você esteja vivendo isso, né? Você tem um prédio, ou então, sei lá, você tem um terreninho, né? E você quer ampliar o seu terreno, quer ampliar a sua casa, né? Pode ser uma casa pequenininha, viu? Não precisa dizer, não sou rico, não tenho quase nada. Imagina mesmo uma coisa simples. Só que para você ampliar esse seu terreninho ou essa sua casa, você precisa do terreno ou da casa da pessoa que está ali, vizinha a você, coladinho com você. E você até tem o dinheiro para comprar, só a pessoa não quer vender. Aí você se zanga com isso aí. Mas como é que pode? O que é que custa? Aqui São Francisco de Sales diz: agastamo-nos com ele, se não nola quer vender. E não tem ele muito mais razão de se zangar conosco por estarmos incomodando? Entendeu? Olha, já aconteceu. Às vezes alguém procura a mim, procura você, porque quer comprar uma coisa que você não quer vender. E fica com raiva de você, né? Então, se alguém tinha que ficar incomodado, era quem não quer vender e está sendo ali perturbado. Veja, são coisas do dia a dia. E a gente pode se encontrar nelas. Se gostamos de um exercício, negligenciamos todos os demais e censuramos tudo o que não está segundo o nosso gosto. Olha, você gosta de fazer uma coisa, você só quer fazer aquilo, né? Pode ser um exercício espiritual, pode ser alguma atividade, né? E por conta disso você despreza as outras coisas que são importantes também, né? E fica censurando aquilo que não está de acordo com o seu gosto. Você costuma reclamar com aquilo que não é exatamente como você queria? E quem disse que tudo tem que ser do jeito que eu quero? Entendeu? Quem disse que tudo tem que ser do jeito que você quer? Então, reclamar é injusto. É injusto porque quem sou eu, né, para que tudo seja exatamente do jeito que eu prefiro que seja? Muito comum, não é isso? Quantas reclamações eu faço, quantas reclamações você faz. Deixa eu dizer uma coisa aqui, só entre nós. A gente reclama até de Deus, não é só das pessoas, né? Já não é justo passar o tempo reclamando de tudo, de todos. Mas a gente é capaz de reclamar até de Deus, reclamar porque está quente, reclamar porque está frio, reclamar porque está doente, reclamar porque isso não deu certo. Aí você pode estar dizendo assim, não, mas eu não reclamo não. Aí quando a gente se queixa, né, é uma forma de reclamação. Quando a gente começa, meu Deus isso, meu Deus aquilo, censuramos o que não está segundo o nosso gosto. Aguenta mais um pouquinho, vamos lá, vamos continuar aqui no exame de consciência. Se alguns dos nossos inferiores não têm boa aparência, né? Nossos inferiores aqui a gente podia entender alguém que gerencia uma empresa ou tem a responsabilidade por outras pessoas, mais simples, que tem cargos menores. E aí você vai procurar ver na sua situação quem estaria um pouco submisso a você, né? É claro que também na vida religiosa, né, tem a madre e tem as freiras, né? Tem um responsável ali pelo convento, pelo seminário, tem um reitor, tem um professor e tem os alunos. Então tem muitas situações aí que você pode se encaixar, né? Então diz assim, quando esses inferiores não têm boa aparência, né, ou caiu em nossas más graças, você já antipatizou com alguém? Isso já aconteceu comigo, tenho certeza que aconteceu com você. Você simplesmente não vai com a cara daquela pessoa, né? Caiu nas suas más graças, assim, de graça. De graça, sei lá, você não gosta do jeito, você não gosta da fala, da maneira que a pessoa se veste, ou você acha a pessoa feia, você não gosta da aparência. Então, quando isso acontece, levamos a mal todos os seus atos e nunca cessamos de o contristar. Então, tudo que essa pessoa faça, para você não presta e você ainda não perde a ocasião de perturbar a vida daquela pessoa. Isso é injusto. Não merece, a pessoa não merece, simplesmente porque você não simpatiza com ele, não simpatiza com ela, ou porque não tem uma boa aparência, né? Para dizer assim, porque é feio, eu não gosto da voz, uma voz irritante, eu não gosto dos olhos, eu não gosto da boca, a boca é isso. Estou dando os exemplos até assim bobos, mas para você entender. Isso acontece, às vezes de graça. Tem gente que percebe e até diz assim, por
por que é que você tem assim um jeito grosso? Você trata todo mundo tão bem, por que é que você trata aquela pessoa? Porque eu não vou com a cara daquela pessoa. E o que foi que essa pessoa já fez com você? Não fez nada, não, é porque eu não gosto do jeito dele. Eu acho isso, eu acho aquilo. Injusto. Isso é injusto. Se ao contrário, agora veja o contrário. Quando você vai com a cara de alguém, quando você simpatiza com alguém, quando você se agrada do jeito de alguém, olha a outra injustiça. Olha, se ao contrário, um ou outro nos agradar pelo seu aspecto, desculpamos-lhe tudo o que faz, por pior que seja. Olha o outro extremo, olha a outra injustiça. Alguém com quem você se dá, né? Com quem você se identifica, com quem você simpatiza, como nós vamos ouvir mais adiante outros exemplos. Sei lá, a pessoa tem uma boa aparência, tem um jeito agradável de falar, tudo lhe agrada nessa pessoa, né? Então, por pior que seja o que essa pessoa diga ou faça, você dá um desconto. Não, mas olha que interessante, não, é pensando bem. E aí você, diz São Francisco de Sales, desculpa tudo que essa pessoa faz, por pior que seja. Isso às vezes acontece em família, gente, você sabe disso. Às vezes um pai ou uma mãe é capaz de, sei lá, tem uma simpatia por um filho que talvez seja mais dengoso, mais atencioso, mais carinhoso, e só que esse filho vive metendo os pés pelas mãos, fazendo tantas coisas erradas, e o pai, a mãe, ou o pai ou a mãe, passa a mão na cabeça, desculpa tudo. O outro, né, coitado lá, né, talvez porque é mais fechado, você sabe que temperamento até já leva a pessoa às vezes a ter essas diferenças, né? E por mais que ele faça, sempre parece que não fez. Injustiça. Às vezes dentro de casa acontecem essas injustiças, viu? E aqui ele vai citar concretamente isso. Veja, São Francisco de Sales vai dizer assim: há filhos virtuosos, filhos bons, menino tem virtudes, e ajuizados, tem juízo, meninos que são bons, que têm juízo, a quem os pais e as mães quase nem podem ver por causa de algum defeito natural. O menino é bom, o menino é virtuoso, mas ele tem algum defeito natural, talvez até físico, um defeito natural, né? E por conta disso, o pai e a mãe não levam em conta a bondade daquele menino, daquela menina, as virtudes, o juízo. Olha o contrário. E há outros filhos, muito viciosos. O menino, a menina só dá trabalho, faz tudo que não presta, cujo ar exterior, mas o jeito, né, a aparência física, a maneira de falar é muito comunicativa, é muito carinhoso, é muito carinhosa. Enfim, o ar exterior os torna agradáveis. Quem aqui está sendo mais valorizado? O sem juízo. A sem juízo. O viciado, a viciada. O errado, o errada. Por quê? Porque tem um jeito mais agradável de ser. E o outro lá, talvez, só porque seja um pouco carrancudo, um pouco carrancuda, né? Mais fechado e tal, mas por mais que faça, parece que não fez. É injustiça isso aí. É injustiça isso aí. E aqui continua a lista de São Francisco de Sales. Em toda parte preferimos os ricos aos pobres. A gente tem que reconhecer, isso é muito comum. Uma pessoa de destaque, tem mais condição, de melhor aparência, acaba tendo um privilégio maior, você dá mais atenção, você procura estar perto. E já um outro, pobre, miserável, talvez cheirando mal, com a roupa, isso é injusto. Você está fazendo uma diferença, isso é injusto. Preferimos os ricos aos pobres. Se fosse ver na prática, você tinha que dar mais atenção ao que menos tem. O justo seria isso, né? Embora não sejam de melhor condição, esses ricos, embora não possuam tantas virtudes, têm a nossa preferência. Chegamos mesmo a preferir aqueles que se destacam por uma vã aparência de seus vestidos. Defendemos com acurada exatidão, olha outra coisa muito comum, defendemos com acurada exatidão os nossos direitos. Eu tenho meu direito, isso aqui é meu direito. Tudo bem, atenção, o problema é esse. E queremos que os outros, quanto aos seus, sejam muito concedentes. Então eu não abro mão de nada. É o meu direito.
mas nós queremos que o outro seja concedente. Eu vou dar um exemplo aqui, meio chocante, mas para você entender a injustiça que é, por exemplo, e essa é uma grave injustiça, né? Mas só para iluminar essa grave injustiça, essas pequenas, né? Porque às vezes dessas pequenas você chega a uma grave, o aborto. O que é o aborto? O aborto é isso aqui, em prática, é levado a um grau extremo. Defendemos para valer os nossos direitos. Então, quem defende o aborto, por exemplo, vai dizer: a mulher tem direito ao seu corpo. A mulher tem direito ao seu corpo. É verdade. Mas e aquela criancinha não tem direito ao corpo dela? Coisa delicada. Mas é uma situação, tem N situações graves, mas nenhuma delas pode justificar uma injustiça. E se você for pesar, de um lado você tem alguém que tem direito ao seu corpo e pode se defender de alguma forma. Até faz isso dessa forma tão errada, matando a outra pessoa, no caso a criancinha, que é indefesa. Então, dessas injustiças pequenas, a gente pode chegar nessa linha de raciocínio a injustiças tão graves como essa. Defendemos com toda a força os nossos direitos, mas queremos que os outros abram mão dos direitos que eles têm. Mantemos os nossos lugares caprichosamente e queremos que os outros cedam os seus humildemente. Esse lugar aqui é meu. Ninguém senta aqui, a gente faz confusão até por onde sentar, né? Mas na hora que você não tem espaço e quer sentar no lugar de alguém, você quer que a pessoa, com licença, deixa eu sentar, porque eu estou cansado. Muito sério isso, né, gente? Queixamos-nos facilmente de tudo. Você vive se queixando? E não queremos que ninguém se queixe de nós. Eu reclamo de tudo, isso aqui, eu reclamo de todo mundo, mas ninguém venha se queixar de mim. Os benefícios ao próximo sempre nos parecem muitos, então tudo que é para o outro parece que é muito. Mas os que os outros nos fazem, reputamos em nada. Então eu acho que sempre o que o outro ganha, recebe, é muito, mas eu sempre acho que não ganho nada. Veja como a raiz de tudo isso é aquilo que São Francisco de Sales falou lá no início, o amor próprio. Como eu me coloco no centro do universo, então é tudo em função de mim. E aí o desdobramento são todas essas injustiças que você está ouvindo aqui. Então diz assim São Francisco de Sales, resumindo tudo isso. Ele diz assim, numa palavra, já quase acabando o nosso episódio. Nós temos 2 corações. Você sabia que você tem 2 corações? Meu Deus, eu tenho 2 corações. Pois é, nós temos 2 corações. Não era para ter não, mas temos. Esse é o problema. Como as perdizes da Paflagônia. Depois você bota aí no Google e procura conhecer essas perdizes. São Francisco de Sales está dizendo que elas têm 2 corações. Como são esses 2 corações? Vamos agora fazer um exame do nosso coração, ou dos nossos corações. Um desses nossos corações é doce, é caridoso, uma coisa linda, né? É complacente. Talvez você está dizendo, tá aí, o meu é assim, doce, caridoso, meu coração é assim. Atenção, para tudo que nos diz respeito. O problema é que tem dentro de nós outro coração, duro, severo, rigoroso para com o próximo. E aí? Qual foi o resultado desse ultrassom aqui que você fez, desse raio-x para identificar? Tem ou não tem? Tem. Nós temos 2 corações. Não era para ter. Eu tenho que pedir ajuda a Deus para resolver esse negócio. Um coração tão atencioso, delicado, complacente, paciente com a gente. E o outro coração duro, exigente, né? Arrogante para com o outro. Temos 2 medidas. Uma para medir as nossas comodidades em nosso proveito e outra para medir as do próximo. Aqui não tem como não lembrar daquela passagem bíblica tão famosa, aquela história que Jesus conta, né? A parábola do homem que estava devendo muito ao rei e foi pedir perdão para não ser preso com a sua família e o rei perdoou, né? E aí depois ele encontra alguém que o devia quase nada, né? Diante daquela fortuna da qual ele foi perdoado, e você se apega pelo pescoço, exige. Veja como isso é sério. Veja como isso é sério. Então nós temos muitas vezes essas 2 medidas.
Para medir o próximo, nós usamos outra medida, onde nós estamos sendo sempre mais valorizados. Ora, como diz a Escritura, os que têm lábios dolosos falam com o coração dobrado, incorde et corde, e ter duas medidas, uma grande para receber e outra pequena para pagar o que se deve, diz a Escritura, diz ela ainda, é uma coisa abominável diante de Deus. Então diz São Francisco de Sales, Filoteia, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, acompanhando, ser igual e justa, ser igual e justo em todas as tuas ações. Não tenha duas medidas, não tenha dois corações, seja justo, seja justa em todas as suas atitudes. E aqui vem uma regra, gente, que maravilha. E na realidade você vai entender, essa regra vem do ensinamento de Jesus. Jesus disse, ame ao próximo como a você mesmo. Olha como São Francisco de Sales traduz essa regra. Veja que é um ensinamento para o resto da sua vida, para o resto da minha vida. Quer ser justo? Quer ter um coração só e bom e justo? Quer ter uma medida só, larga para você e para o outro? Vamos lá. Toma o lugar do próximo e põe-no no teu. E sempre julgarás com equidade. Olha que fantástico. Você está lidando com uma situação e quer saber se está sendo justo. Então você fala o seguinte, aquilo que você está pensando, dizendo e fazendo com aquela pessoa, você vai e se coloca no lugar dela. Imagina que você está dizendo isso para você. Você ia dizer a mesma coisa para você? Imagina que você está fazendo isso para você, né? Usa a imaginação. Você se coloca, você vai dizer um monte de coisa com alguém. Aí antes de dizer, você imagina que você está dizendo para você mesmo. Como se você estivesse olhando assim para um espelho. Você falaria daquele jeito? Ótimo, então pronto, está sendo justo. Ou não, você ia falar de outra maneira. Você ia considerar de outra maneira. Então, coloque-se no lugar do próximo e coloca o próximo no teu lugar. E sempre julgarás com equidade. E aqui esse exemplo da compra é fantástico, né? Olha uma dica para você fazer compras sempre justas, para você vender de um jeito sempre justo. Aí, meu irmão, minha irmã, você que é comerciante, você que negocia, você que vende e todos nós que uma coisa ou outra a gente compra. Vamos lá, olha essa regra aplicada nessa situação. Olha que interessante, quase acabando o episódio de hoje. Ao comprares, põe-te no lugar do vendedor. Então, vai comprar alguma coisa? Então você se coloca no lugar do vendedor. Aquela insistência para comprar mais barato, né? Daquele jeito, você teria se fosse você que estivesse vendendo? Você não está dizendo aqui que você não procure comprar as coisas com um preço mais acessível. Eu estou dizendo assim, às vezes a gente é muito esperto. Você sabe que alguma coisa vale mais e você fica oferecendo menos. E se fosse você que fosse vender? Você seria injusto desse jeito? Você sabe que aquele negócio vale mais. Mas aí você quer dar uma de esperto. E depois a gente ainda diz, né? Quando a gente chega para alguém, a gente ainda declara a nossa injustiça. Rapaz, você não fiz um negócio, tem até um ditado, um negócio da China. Né? Rapaz, você acredita que eu comprei isso aqui? Aí você diz o que você comprou, porque você sabe que aquilo vale mais. Você acredita que eu consegui convencer o vendedor e ele me vendeu só por isso aqui? Entre aspas, talvez até tendo prejuízo. Você entende, né? Parece uma coisa assim, sem sentido, mas tem muita lógica isso aqui. Mas ele continua, olha. E em vendendo, quando você estiver vendendo alguma coisa, coloque-se no lugar do comprador. Ele diz, se você fizer isso, o seu negócio será sempre justo. Agora é você que está vendendo, você vai vender alguma coisa. Você sabe que aquilo custa menos. Você sabe que aquilo custa menos. Mas como você quer ganhar de uma forma injusta, você vai fazer de tudo para vender aquilo mais caro. Aí São Francisco de Sales diz, se coloca no lugar do comprador. Você está vendendo alguma coisa para alguém? Então faz de conta que aquela pessoa é você. E que isso aqui é diferente da nossa vida do dia a dia. É ou não é?
Por quê? Porque nós somos injustos. Essa é a questão. Essa é a questão. Não é razoável isso. Você sabe que aquilo custa menos e você quer vender por um preço maior. Não é coerente isso. Você vai abusar de alguém. Porque você vai fazer uma coisa que não é razoável, não é justa. Você está vendendo uma coisa mais cara do que ela realmente é. É para sacudir a gente isso aqui, viu, gente? É para sacudir. E termina assim São Francisco de Sales. Todas estas injustiças aqui enumeradas não são muito grandes. Então, ele diz, são coisas assim, meio que acontecem no dia a dia, né? Para dizer assim, não é o fim do mundo, você não está matando alguém, a não ser naquele exemplo grave que eu citei, né? Do aborto. É claro, nessas vendas e compras é um prejuízo grande que você vai causar na pessoa. Tal. Mas ele diz assim, que, de modo geral, são pequenas injustiças que não são muito grandes e nem nos obrigariam a uma restituição, né? Como aquela lá de Zaqueu, né? Caso nos contenhamos aí somente entre os limites do rigor, quer dizer, quando você mesmo não exagera, né? No que nos é favorável. Mas estamos obrigados a nos corrigir destas faltas. Não é porque é uma coisa simples, ou como a gente diz, todo mundo faz, isso aqui não tem nada demais, que não é errado. E que não exige de nós nos corrigirmos. Volto a dizer, porque senão você vai estar fazendo uma coisa errada. É como se você estivesse relacionando com alguém e ao invés de dar um murro na pessoa todo dia você dá um beliscão. Entre um murro e um beliscão, o que é um beliscão? É um beliscão. É uma coisa desagradável, uma coisa errada. Aí por conta disso você vai todo dia beliscar a pessoa? Ainda vai dizer assim, não, mas não foi um murro, é um beliscãozinho que eu dou todo dia. Percebe? É assim que a gente faz com as pessoas, é assim que a gente faz com Deus, quando a gente vai cometendo essas pequenas injustiças. Então ele diz assim, essas pequenas injustiças precisam ser corrigidas porque elas estão contra a razão e a caridade e se assemelham a uma espécie de trapaça contra a equidade natural. Então tem uma realidade que é natural, eu tenho o meu direito, mas o outro tem também o direito dele, mas eu vou encontrando um jeito de me dar bem, mesmo que isso seja em função do prejuízo do outro. Demais, nada se perde com uma vida generosa. A gente só tem a ganhar, meu irmão. Uma vida nobre e civil, com um coração justo e razoável. E como se diz, leal. É isso que a gente deve buscar. Lembra-te, pois, Filoteia, meu irmão, minha irmã, terminamos assim, lembra-te de examinar muitas vezes o teu coração, para ver se ele é tal para o próximo como querias que o seu fosse para ti. Amar ao próximo como a si mesmo. Ali é a raiz. Esta é a norma da razão verdadeira e reta. E ele encerra com esse exemplo, né, de um imperador, o imperador Trajano. Ele diz assim, os confidentes, aqueles mais íntimos do imperador, de Trajano, disseram-lhe um dia para ele, né, que dar audiência a todos não ficava bem à majestade imperial. Olha, imperador, o senhor não dá atenção a todo mundo. O senhor é o imperador, o senhor é a majestade. Entra pessoa aqui assim, que não merece a sua atenção. O senhor dá atenção a todo mundo. Sério isso. Sabe que isso é muito comum, o povo que está ali na turminha dos bajuladores, né? Para ver se envaidece mais ainda o prefeito, o governador, o presidente, o imperador, né? Olha que resposta. O imperador respondeu-lhes simplesmente. E por quê? Por que vocês estão dizendo que não cabe a mim dar atenção a todos, que isso não é adequado para mim? Por quê? Não deverei eu ser para os meus súditos um homem tal como eu desejaria que fosse o imperador se eu fosse um mero cidadão? Esse tinha entendido tudo, né? Se eu fosse uma dessas pessoas simples, eu não queria que o imperador me desse atenção? Por que é que eu não vou dar atenção para ele?
E se todas as nossas autoridades e todos aqueles que servem, todos nós pensássemos assim. Vamos pedir essa graça a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você. Se fez bem a você esse conteúdo, diga dando o seu gostei, o seu joinha, o seu like. E é justo, fez bem para você, é justo que você faça o bem a alguém. Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, mande nos seus contatos privados e vá passando adiante a riqueza desses ensinamentos. Grande abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.